Então, gente, voltamos do intervalo. Nesta segunda metade do sábado, vamos ver a base sistêmica, que vão ser os próximos quatro módulos depois da primeira jornada, né? Esta seria a segunda jornada, e vai ser as ordens do amor, né? Vai ter esta tarde a ordens do amor. Então, com a história do Bert Hellinger, da constelação familiar, o campo morfogenético e as ordens propriamente do amor. As ordens do amor são muito, mas muito conhecidas, sobretudo agora, mas às vezes tem nuances que a gente não parou para pensar sobre, né? Então, por isso que sempre é muito rico olhar para o mesmo tema de um outro ângulo, né? Depois vamos ter um pouquinho das ordens da ajuda. Ordens do amor e ordens da ajuda são como a base da visão sistêmica, junto com eh, o relacionamento, os relacionamentos, né? Não somente de casal, sino que também todos os relacionamentos com amigos, amigas, pai, mãe, filhos, filhas, mas também tem um outro relacionamento que a gente nunca fala dele e é o relacionamento de você mesmo ou mesma com você mesmo, ou mesmo, que também é um relacionamento, se não o mais importante, né? E para finalizar hoje, vamos entrar também superficialmente, porque é um tema muito profundo, que é a somatização, né? Que é o diferencial do Instituto de olhar para isso que falava o Tarso, que não é a saúde, sino a energia vital, né? Esse é um diferencial total do Instituto e tem trazido muita cura. Tarso falou sobre consteladores, terapeutas, consteladoras, adoecemos diferente do, do geral, né, das pessoas. Vamos ver por que que isso acontece assim, né? Quais são as forças que estão aí, né, que nos levam a um outro lugar quando a gente adoece? E por quê? Não sei se Tarso quer agregar algo mais. Sim. É, oi, gente. Sobre o assunto central, que é entrar nas ordens do amor, todos os cursos são baseados em cima de entender as ordens do amor, o curso de constelação. Então, acabei de voltar do encontro mundial de consteladores que teve no México, e eu fui representando a Associação Brasileira de Consteladores, chamada ABC, que depois nós vamos falar sobre isso, que eu estou presidente para esse ano e o ano que vem. Então, eu fui lá e eu percebi assim que o que está sendo ensinado na Grécia, o que está sendo ensinado na Austrália, na Europa, no México, e tivemos um pouco de, como se fosse um popurrí de diversas músicas de cada parte do mundo. E todos, sem dúvida, todos os cursos no mundo inteiro de constelação estão baseados sobre as três ordens do amor, que vocês já sabem ou já ouviram falar. Uma ordem implica espaço, outra implica tempo e outra implica troca. A ordem do espaço é do pertencimento, tudo tem espaço, pertencente tem direito Ok. a um espaço. Depois tem uma ordem do tempo, que é da cronologia, o que veio antes tem que ser avaliado, ouvido antes do que veio depois, e a das trocas. Então, todos estão tempo, espaço e troca. E é bem interessante que a gente, se a gente for pensar na física, a gente vai ter tempo e espaço, que são as dimensões de tempo e espaço, e as trocas, a gente poderia pensar na parte no eletromagnetismo, né? O que que atrai, como que as trocas de elétrons, as trocas físicas acontecem, né? Entre o que o elétrico e o magnético. Então, é uma trilogia bem estruturada, né? Bem estruturada. Porém, eu queria falar para vocês que existem um- três elevadorzinhos que ficam dentro dessas ordens,
que a gente pode entrar e descer e ir lá no fundo e perceber que o espaço aonde nós estamos falando do pertencimento não é apenas o pertencimento na família, é o pertencimento na comunidade humana, o pertencimento à comunidade dos seres vivos desse planeta, o que nos torna mais também irmãos, e aí a gente vai ter que falar sobre nossas relações com todos os seres vivos desse planeta, né? Como que nós cuidamos da biota, o bioma do planeta, como que nós cuidamos dos seres vivos pequeninos e dos grandes, né? Então, o pertencimento é um assunto muito vasto. E descer mais ainda e falar que nós pertencemos a uma estrutura do universo. Nós pertencemos ao grupo chamado Pequena Consciência no Universo, que é o que nós somos, né? Uma pequena consciência, mas no universo isso é muito precioso, porque é, a gente vai andar milhares e milhares de galáxias para achar de vez em quando alguma vai ter. Então é muito precioso o fato de a gente ter uma gotinha de consciência nesse planeta. Número um. Esse é o ponto. Então, e o que que significa isso? Significa que existe um movimento entre as forças do universo e o nosso corpo, que é mais ou menos assim, que nem uma inspiração, que o ar entra, e uma expiração, que o ar sai. O tempo inteiro existe um movimento que é o universo está se materializando em mim. E tem um movimento que é que eu materializo o universo com o que eu faço, meu trabalho. A gente sabe, pela leitura mais ou menos filosófica, que a gente pode dizer que tem um movimento que é chamado encarnação, que a gente está virando carne. Então tem um movimento de encarnação. Mas tem um movimento da gente que já é carne de construir o que é o sutil, né? Então, se a gente tem aquela frase bíblica lá que o verbo se virou carne, o verbo virou carne, se fez carne, e isso é encarnação, também tem a carne se faz verbo, que é a gente fazer a inverbação, um nome que eu estou inventando agora, certo? Que é quando com- a gente está construindo o universo. Nós estamos materializando o universo. O universo materializa a gente constrói o universo. E tudo isso são andares mais profundos da ordem do pertencimento. Então a gente pode falar assim: isso tudo a gente aprende com Bert e a- além Bert. Tem muita coisa para a gente pesquisar mais profundo e lá. Isso no caminho chamado caminho do pertencimento. É isso que você queria que eu falasse, Dani? Não, mas é super interessante, sabe? Porque está pensando aqui que, bom, n- tem e não tem a ver com a formação, mas faz parte, né, do ecossistema imensa vida e da abundância que este instituto é que, não sei se vocês perceberam, mas as ordens do amor, que são ordens que todo mundo fala delas, todo mundo já conhece, já é super repetido. Só que a gente pode levar esse conhecimento para diversas dimensões, né? Camadas e camadas mais amplas, opa, mais amplas para fora de nós, mas também mais amplas para dentro de nós, né? Então, como é possível que algo aparentemente tão simples e, entre aspas, limitado como tem se tratado ou aprendido até hoje, possa ser tão vasto, né? Dependendo do olhar e do acento que a gente coloca, né? Isso é olhar uma mesma coisa de diversos ângulos, né?